Muito boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa aula magna, em que eu vou te explicar o seguinte hoje. Pode falar a frase Lula ladrão? E a frase Bolsonaro genocida? Aí pode? Já me responde aí o que você acha nos comentários. É crime ou é ilegal falar Lula ladrão? E Bolsonaro genocida? E por que é que a justiça mandou instaurar um inquérito contra Nicolas Ferreira por falar Lula ladrão e não mandou instaurar um inquérito contra quem falou Bolsonaro genocida? A justiça está perseguindo a direita? Ou será que tem algo que justifique a diferença de tratamento? O que você acha? Responde o que você acha aí nos comentários e já aproveita e curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, porque eu vou ensinar para você hoje sobre isso e sobre muito mais nessa nossa aula magna sobre a liberdade de expressão. Eu acredito na importância de usar a liberdade de expressão em amor e em serviço às pessoas, para lutar por um país mais justo, para lutar por um país mais livre, para lutar por um país melhor. E isso exige elogiar, reconhecer quando você precisa elogiar, mas isso também exige você ser firme, ser crítico e falar a dura verdade por vezes. Ou seja, dizer com todas as letras e sem meias palavras o que precisa ser dito. Mas muitas pessoas estão sendo investigadas hoje, estão sendo punidas por dizerem o que precisa ser dito. Como assim? É isso mesmo. Nessa aula eu vou te ensinar como você pode se proteger ao dizer o que você acredita, como reduzir os riscos, inclusive com a metodologia de metragem de riscos, com uma régua de riscos que eu vou te mostrar no final desta aula. De nada adianta você ter o direito de se comunicar se você não tem confiança ou segurança de comunicar porque você não conhece as possibilidades, os limites e os riscos. É preciso entender para exercer todo o poder que o direito de falar dá para você. Bora então entender para exercer todo o seu poder de comunicar. Na nossa aula de hoje, você vai aprender sobre o que é liberdade de expressão e quais são os seus limites, e vai entender o que pode e o que não pode ser falado no debate público, para que você tenha mais segurança e confiança na hora de você se expressar e de se comunicar nas redes sociais, especialmente quando você quer criticar autoridades poderosas como Lula, Alexandre de Moraes ou quem quer que seja. A força das nossas opiniões nas redes, a força da direita na guerra cultural, depende de nós termos segurança para erguer a nossa voz. E é essa segurança que eu quero que você tenha. Você prestou atenção ao nome dessa nossa aula? Lula ladrão. Pode falar isso nas redes sociais? E Bolsonaro genocida? Pode? Por que eu dei esse nome para a nossa aula de hoje? Por que eu tive a ideia de fazer uma aula especial a respeito disso pensando em você? Porque no dia 20 de setembro de 2022, durante a campanha eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral negou pedidos do partido PL para remover vídeos em que Lula xingava Bolsonaro de genocida, de miliciano e de fascista. Você lembra disso? Dá uma olhadinha aí nessa notícia que está aparecendo na tela. Vamos pular agora para abril de 2024. O Supremo Tribunal Federal aceitou abrir um inquérito criminal contra o deputado federal Nicolas Ferreira, que tem imunidade parlamentar para quaisquer palavras e opiniões, pelo menos tem no papel, é o que diz a Constituição, pelo menos, e abriu esse inquérito porque Nicolas chamou Lula de ladrão durante o evento da ONU. A investigação foi pedida por quem? Pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino, que acionou a Polícia Federal contra Nicolas. Dá uma olhadinha aí na notícia que você vê na sua tela. A essas alturas, você deve estar confuso. Como assim? Bolsonaro genocida pode, mas Lula ladrão não? Por quê? Qual a diferença entre os casos? Por que esses dois pesos e duas medidas? Como as pessoas vão saber o que elas podem ou não dizer nas redes se há um duplo padrão, se há uma insegurança jurídica tão grande assim? Por que a justiça trata a direita de uma forma e a esquerda de outra? Ah, Deltan, mas é diferente. Quando o Bolsonaro foi xingado, quem analisou o caso foi o TSE, para ver se tinha alguma irregularidade eleitoral. E quando o Lula foi xingado, foi o STF que instaurou uma investigação criminal. São coisas diferentes. Se Bolsonaro quisesse, ele podia pedir uma investigação criminal contra Lula pelos xingamentos e o tratamento certamente seria o mesmo. Só que não.
Porque Bolsonaro pediu uma investigação criminal também contra Lula. E quer saber o que o STF fez? Arquivou. O STF, é claro, concordou com o que a PGR fez, que foi arquivar. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia que reflete o que aconteceu então. Olha, se antes você estava confuso, agora você deve estar perplexo. Existe realmente uma diferença de tratamento entre a direita e a esquerda? Bom, bem-vindo ao Brasil. Eu não sei por onde você tem estado nesses últimos anos, mas esta é a nossa realidade. Por isso as pessoas estão com medo de falar o que pensam nas redes sociais. Diante disso, você tem que ter não só liberdade de expressão, mas você tem que conhecer o mapa político da liberdade de expressão para que você possa caminhar nesse terreno hoje minado da liberdade de expressão sem ser censurado e sem ser punido. E hoje eu vou te ensinar como você pode ser duro, fazer críticas ácidas, reduzindo ou anulando o risco de você ser perseguido, para que você possa exercer com toda a força o poder que a liberdade de expressão dá para você. Antes de começarmos, eu vou te falar sobre algumas boas práticas que vão maximizar o seu aprendizado na nossa aula magna dessa noite. Primeiro, procure um ambiente reservado para você assistir essa aula, onde você não vai ser interrompido. Vá para onde você tenha menos distrações. Segunda boa prática, pega aí uma folha de papel, uma folha de caderno, junto com uma caneta, e anote os principais aprendizados. Pega físico mesmo, não o celular, porque o celular vai te distrair. Coloque no papel aquilo que você está aprendendo. Quem anota, fixa o aprendizado. Terceira boa prática, não perca nenhum momento desta aula. Permaneça concentrado. E antes de iniciarmos, um último aviso. Compartilhe essa aula com outras pessoas, com amigos, com parentes, com pessoas que amam esse país e que desejam mudança. Com pessoas que você quer que se sintam seguros nas redes sociais ao falarem, com a segurança de que não serão punidos ou perseguidos. Eu peço que você envie essa aula para mais pessoas, para nós criarmos junto o movimento de resposta de que o nosso país precisa, a fim de que todos nós possamos erguer a nossa voz com segurança contra os desmandos do governo Lula, contra os abusos de Alexandre de Moraes e contra tudo aquilo que nós achamos que há de errado no nosso país. Aperte aqui embaixo em compartilhar e mande em pelo menos 2 grupos aí do seu WhatsApp. E conta para mim aí se você compartilhou nos comentários, porque assim você vai estar aquecendo o meu coração nesse frio curitibano de hoje, aí de cerca de 8, 10 graus. Deixa também um joinha nesse vídeo, para que esse vídeo possa, pelo seu joinha, alcançar mais pessoas. Queridos alunos, eu criei essa aula por 3 motivos. O primeiro motivo foi quando eu vi o que aconteceu com o Nicolas Ferreira depois de ele ter chamado o Lula de ladrão, enquanto que o TSE, a PGR e o STF autorizaram Lula e os petistas a chamarem o Bolsonaro de genocida, de miliciano e de assassino. Ou seja, a primeira razão foi a disparidade de tratamento dada pela justiça à esquerda e à direita. Isso não é normal, isso não pode ser considerado normal. Não importa se você é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de lado, isso é errado, isso é indignante, isso é perverso, isso é injustiça nua e crua. Isso nos afasta do ideal de justiça pelo qual lutamos. O segundo motivo de eu ter feito essa aula foi algo que me assustou bastante. Foi descobrir quanta gente tem medo hoje de se manifestar nas redes sociais e de expressar as suas opiniões. E eu quero fazer uma pergunta muito importante para você agora. Eu quero que você me responda no chat e nos comentários. Você tem medo de ser punido por falar ou por escrever o que você pensa nas redes sociais? Você vive como alguém aos sussurros? Alguém com a voz entalada, querendo gritar por justiça, mas que tem medo de se expressar? Eu vou repetir. Você tem medo de ser punido de alguma forma por falar, por escrever aquilo que você acredita, aquilo que você pensa nas redes sociais? Responda aqui no chat. Eu quero ver qual que é a sua resposta e nós vamos jogar aqui na tela algumas delas para você ver o que os outros alunos estão pensando. Por que eu fiz então essa pergunta? Eu fiz porque recentemente o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento sobre o medo dos brasileiros diante da censura nas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui na pesquisa que eu vou mostrar para vocês. Sabe o que eles descobriram nessa pesquisa aí que você vê na tela? Eles descobriram que 61% dos brasileiros temem ser punidos por falar o que pensam. É isso mesmo.
61% dos brasileiros. Olha aí, ó, mais da metade, praticamente 2 a cada 3 pessoas. Apenas 31,4% dos brasileiros não têm medo de serem punidos pelo que falam, o que me leva a acreditar que essas pessoas podem ser pessoas de esquerda, ou pessoas então que têm uma visão de mundo muito alinhada com a do governo e da grande mídia, porque aí realmente elas não têm nada a temer. Mais uma vez, grosso modo, 2 a cada 3 pessoas no Brasil têm medo de dizer o que pensam. Gente, que democracia que é essa em que você tem que pisar em ovos quando você fala? Esse jogo não se chama jogo do campo democrático, mas sim um jogo do campo minado. A depender de onde você pisa, blow! Você explode, acabam com você. Isso gera um dos piores tipos de censura, que é a autocensura, que acontece quando você mesmo deixa de falar o que você pensa, porque você tem medo de que você vai ser punido por isso, seja por meio da justiça, seja por meio de um cancelamento nas redes sociais, ou até mesmo no seu convívio diário com outras pessoas que, por não concordarem com o que você fala ou pensa, podem te rejeitar ou te excluir. Você tem que andar e com cuidado. Você não pode correr. Você tem que medir as palavras. Você não pode falar o que você pensa. Você para então de falar a sua opinião, porque isso é arriscado, isso é custoso. Dizer o que você pensa é perigoso. Você começa a sussurrar ou você se cala. E se você fizer isso, se você se calar, eles venceram. Eles conseguiram o que queriam. Alexandre de Moraes, Lula e a cultura progressista do politicamente correto e do cancelamento, eles todos venceram e você, nós perdemos. O terceiro motivo pelo qual eu criei essa aula foi quando eu percebi qual é a razão central para as pessoas terem esse medo de se manifestarem nas redes sociais. A razão central é que as pessoas desconhecem os seus direitos e os limites desses direitos, especialmente quando o assunto é liberdade de expressão. Afinal, eu posso falar tudo o que eu quero? Tudo mesmo? Eu posso até xingar alguém? Eu posso ofender alguém? Ou fazer uma crítica dura? Existem limites seguros para eu dar vazão à minha indignação e à minha opinião sem eu violar a lei e sem eu correr risco de ser punido? São justamente as dúvidas sobre os limites legais do que nós podemos falar e sobre os nossos direitos, combinadas com os abusos judiciais que nós temos visto ao longo dos últimos anos, que causam o medo e que causam a autocensura, a autocontenção. Agora, se você conhecer qual é a extensão da sua liberdade de expressão, o que você pode e o que você não pode falar, e qual é a zona de risco entre o que você pode e o que você não pode falar, aí você vai poder exercer a sua voz com todo o poder que ela dá para você. E Deltan, quais são os riscos a que eu estou exposto de falar o que eu penso nas redes sociais, ou mesmo pessoalmente para outras pessoas? Para você entender a importância de conhecer os seus direitos, você precisa saber as consequências que você pode sofrer caso você pise em uma mina terrestre nesse campo minado que se tornou a democracia brasileira. Dentre os riscos e as punições estão ser condenado pelo crime de calúnia, ser condenado pelo crime de injúria, ser condenado pelo crime de difamação, ser condenado por homotransfobia, ser investigado, preso, denunciado ou condenado por atos antidemocráticos em um daqueles inquéritos ilegais do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ter as suas redes sociais bloqueadas, pagar uma indenização por danos morais em valores que podem chegar até R$ 100.000, ou multas ainda maiores por descumprimento de decisões judiciais, sofrer uma busca e apreensão ou talvez o bloqueio das suas contas bancárias por ordem do Supremo, como aconteceu com os empresários bolsonaristas que expressaram que eles pensavam num grupo de WhatsApp. Esse foi o crime deles. Tudo isso dá um frio na barriga, não é verdade? Bem-vindo à torcida do Flamengo. Como eu disse, 2 a cada 3 brasileiros estão com esse mesmo frio da barriga. Esse friozinho não é o de Curitiba. Esse é o friozinho que vem do Supremo Tribunal Federal, que vem de Brasília e que congela a liberdade de expressão, que gera o que se chama internacionalmente de chilling effect, ou efeito congelante. E é justamente esse efeito congelante que é retratado nessa charge que você vê aí na sua tela. Nós vivemos, de fato, no inverno da liberdade de expressão. Nessa charge aí, você vê um norte-americano com o chapéu do Tio Sam, e aí você vê um papel aí no chão dizendo: o Twitter baniu todas as propagandas políticas.
E olhe só que coincidência, foi exatamente o que fez ele e o Google neste ano no Brasil, por conta de quê? Por conta da regulação do TSE sobre as eleições e sobre as redes sociais das eleições. Está nevando. E no túmulo está quem? Está o free speech, o discurso livre, a liberdade de expressão. Você acha que a gente vive isso também no Brasil? Escreve aí nos comentários para mim qual é a nota que você dá para o inverno da liberdade de expressão no Brasil, em que zero é zero inverno, liberdade total. E 10 é pleno inverno, liberdade congelada. Ou vamos dizer assim, 0 e menos 10, né? Porque zero, tá aí um zero inverno, tem liberdade, não tem nada congelado, e menos 10 é pleno inverno, tá tudo congelado, inclusive a nossa liberdade. Coloca aí nos comentários que a gente vai jogar alguns aí na tela para vocês verem qual é a sensação compartilhada por vários alunos nossos aqui hoje. Algumas dessas punições que eu mencionei para você estão acontecendo nesse exato momento com centenas de milhares de pessoas, na maioria das vezes injustamente. Os casos do Monark, do Paulo Figueiredo, do Daniel Silveira, do Alan dos Santos, dos réus do 8 de janeiro e dezenas de outras pessoas da direita são uma prova disso. Mas antes de a gente entrar na parte mais importante dessa aula, em que eu vou te explicar esses limites legais sobre o que você pode ou não falar, a gente precisa entender o que é realmente liberdade de expressão. Para explicar o que é liberdade de expressão, eu não vou trazer um conceito meu, não. Eu vou trazer, sim, um conceito que foi dado por um dos maiores especialistas e exímios conhecedores do direito à liberdade de expressão do país. Eu vou ler aqui para vocês o que esse grande especialista escreveu sobre a liberdade de expressão e eu vou deixar vocês tentarem adivinhar nos comentários quem foi que escreveu isso, porque isso vai ser uma surpresa geral. Vamos lá? Olha só como esse grande especialista em liberdade de expressão conceituou a liberdade de expressão. Vai aparecer aqui na tela também para vocês lerem aí comigo. Lê comigo. A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto. O positivo, que é exatamente o cidadão pode se manifestar como bem entender, e um aspecto negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado por meio da censura prévia. A liberdade de expressão, no seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. No entanto, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. Gente, é exatamente contra tudo aquilo que o TSE fez no caso envolvendo a Brasil Paralelo, naquele documentário Quem Mandou Matar Jair, não é verdade? Agora vamos ver aqui o que esse grande especialista em liberdade de expressão disse sobre a censura prévia. Dá uma olhadinha aí na tela comigo. A censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático, pois a liberdade política termina e o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário quando pode usar os seus poderes para silenciar e para punir os seus críticos. Exatamente o que está acontecendo agora. Uma crítica contundente do momento atual, de um grande especialista. Vamos avançar. E para finalizar, vamos ler juntos o que esse grande especialista em liberdade de expressão diz sobre o núcleo principal do direito à liberdade de expressão. Olha aí comigo, acompanha na tela. O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Você deve estar aí se perguntando, tá? Deve estar se perguntando, eu vou pedir para a produção segurar a resposta. Você deve aí estar se perguntando quem vai ser esse grande especialista, quem que é esse grande especialista que defende com tantas unhas e dentes, com tanta amplitude o direito de liberdade de expressão. Quem que será que é esse grande doutrinador, esse grande jurista? Segura aí que eu vou mostrar ele agora na tela para você. Presta atenção, olha lá. Quem que é esse grande jurista? Se você escreveu Alexandre de Moraes, você acertou. Se você está perplexo, você compartilha comigo e com todos os alunos essa mesma perplexidade. Se você tem seguido os memes do Divertidamente, eu quero contar para vocês o surgimento agora de uma nova emoção. Veja aí a nova emoção. Essa nova emoção é essa que a gente sente agora.
é a perplexidade. Pausa aqui para a nova emoção. A perplexidade, o estarrecimento e a incredulidade. Essa definição de liberdade de expressão que está no livro Direito Constitucional de Alexandre de Moraes, que, pasmem vocês, é um dos livros mais lidos em faculdades de direito, Brasil afora, por jovens estudantes que estão começando a aprender direito constitucional. Vocês conseguem imaginar o constrangimento dos professores ao ter que explicar que o Alexandre de Moraes, que escreveu isso que a gente leu, é o mesmo Alexandre de Moraes responsável por censurar mais de 150 pessoas nas redes sociais, segundo o levantamento do Congresso americano? Ai, ai. Esse Brasil não é para amadores. Ok, vamos avançar, né? Agora que você aprendeu o que é liberdade de expressão com o maior especialista que nós temos aí nesse tema, só que não, ou pelo menos um grande especialista na teoria, né? Porque na prática ele não pratica o que ele prega. Mas agora que você aprendeu o que é liberdade de expressão, vamos então agora para o segundo bloco dessa aula. Existem limites para o exercício desse direito de liberdade de expressão? E colocar limites na liberdade de expressão não seria uma forma de censura? E afinal, como que você pode dizer Lula ladrão nas redes sociais e pode ou não pode dizer? E Bolsonaro genocida, pode ou não pode dizer? Fica comigo que a gente vai entrar agora na parte mais importante dessa aula, no bloco 2 dessa aula. Eu comecei essa aula falando para vocês do caso Nicolas Ferreira, que durante um evento da ONU chamou Lula de ladrão, o que acabou gerando uma investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vai assistir ao que o Nicolas falou de fato para analisar se ele praticou ou não um crime e se ele passou ou não dos limites do que se pode falar. The world will be a better place if there weren't so many people promising to improve it. It's a quote from philosopher Olavo de Carvalho, and that fits perfectly with Greta and Leonardo DiCaprio, for example, that supported our socialist president called Lula, a thief that should be in jail, and now we have Amazonia with the worst fire in 15 years, and they are just in silence and disappeared. Veja então, gente, o que o Nicolas disse. Ele disse o seguinte: nosso presidente socialista chamado Lula, um ladrão que deveria estar na cadeia. Fecha aspas. Foi essa fala do Nicolas que gerou uma investigação criminal da Polícia Federal contra ele, que está lá tramitando no Supremo. O que é mais interessante nesse caso é que várias pessoas que hoje são aliadas de Lula no passado também já chamaram o Lula de ladrão, direta ou indiretamente. Mas a Polícia Federal e o STF de Lula não foram acionados contra essas pessoas que hoje estão ao lado de Lula no governo. Vamos dar uma olhadinha nesses casos? Vamos nos divertir um pouquinho? O hoje vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, disse em 2017 que Lula queria voltar à cena do crime. Vamos assistir? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. A hoje ministra do Planejamento do Lula, Simone Tebet, disse durante a campanha em 2022 que Lula foi o grande orquestrador do Petrolão. Vamos assistir? E a senhora costuma dizer que é o maior escândalo de corrupção da história da República. No entanto, integrantes do seu partido foram beneficiados pelo orçamento secreto. Isso não causa um desconforto para a sua campanha? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, eles não tiveram comigo, não estão comigo agora e não estiveram comigo sempre que eu denunciei. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa. Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. E depois, agora,
hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens. Não tiveram comigo, eu sempre lutei contra isso, fui candidata, tentei ser candidata na primeira vez à presidência do Senado, não fui naquele momento, e agora fui candidata à presidência do Senado e não tive voto desses mesmos colegas. Os respeito enquanto senadores da República, mas quero dizer que eles não representam o meu MDB. O meu MDB é o MDB de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Tancredo Neves, de Pedro Simão. O meu MDB é o MDB da ética, da responsabilidade, da redemocratização. Gente, eu nunca concordei tanto com o alto escalão do governo. Nunca concordei tanto. Mas, além disso, eu também concordo, vejam só, com o que você vai ver agora Alexandre de Moraes dizer. Em 2017, quando ele ainda era ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes chamou os governos petistas de governos corruptos, que roubaram bilhões e bilhões do Brasil. Vamos assistir. Questão do nosso simpatizante aqui de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. E aí, pessoal, você também concorda aí com o ministro Alexandre de Moraes nessa? Ó, tem uma zona de concordância, pelo menos com o antigo ministro Alexandre de Moraes, que viajou agora no túnel do tempo para reconhecer a corrupção dos governos petistas. Não é curioso que nada tenha acontecido com essas pessoas, antigas desafetas de Lula e que hoje são aliadas? Existe ou não uma diferença de tratamento entre a direita e a esquerda no Brasil? Isso deve gerar indignação, mas vamos avançar para entender os limites do que pode ser dito. A primeira coisa que a gente precisa aprender, que eu preciso ensinar para vocês, é distinguir o que é fato e o que é opinião. Porque é diferente a proteção que é dada pela Constituição e pela lei quando a gente compara, de um lado, o discurso sobre fatos e, de outro lado, opiniões ou críticas. Você sabe a diferença entre fato e opinião? Esse é o fundamento para mais tarde a gente poder analisar se dá ou não para dizer a frase Lula é ladrão. Então presta atenção. Uma afirmação ou fala sobre um fato se refere a algo que aconteceu ou não aconteceu na realidade. Algo do presente, algo do passado, que é perceptível pelos sentidos, como por exemplo pela visão ou pela audição. Algo que você vê, algo que você escuta, algo que você sente. Por exemplo, Caim matou Abel é uma afirmação sobre fato. Está chovendo lá fora, aqui em Curitiba, é uma afirmação sobre fato. O dólar subiu 30%. O dólar subiu 500%. Uma afirmação sobre um fato, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Mesmo quando a afirmação é falsa, quando ela é mentirosa ou então equivocada, ela continua sendo uma afirmação sobre um fato. Se eu falo que o dólar caiu, mas na verdade o dólar subiu, ainda isso é uma afirmação sobre um fato, ainda que seja falsa. Já uma afirmação, por outro lado, é uma opinião, é uma crítica, é uma opinião, quando ela envolve uma avaliação subjetiva, pessoal, um juízo de valor, um julgamento que se relaciona com uma visão de mundo da pessoa. Uma opinião é um ponto de vista e se relaciona com crenças. Por exemplo, Caim é mais legal do que Abel. Ou ainda, o dia está lindo lá fora. Ou a economia está indo de mal a pior. Uma opinião, ela não é classificável em ser verdadeira ou falsa, porque ela é um ponto de vista, ela usa argumentos. Uma opinião, ela pode ser melhor ou pior, pode ser mais ou menos fundamentada, pode até ser equivocada. Uma coisa importante para dizer sobre opinião é o seguinte: ela pode ser um ponto de vista sobre um fato. Lembra que uma coisa é afirmação de fato, outra coisa é opinião. Mas a opinião, ela pode sim ser um ponto de vista sobre um fato. Quando eu falo o seguinte, o dia está lindo, é certamente uma opinião, eu estou avaliando o dia. Isso é um ponto de vista, isso é uma opinião sobre um fato, que é o dia. Mas nem por isso ela deixa de ser uma opinião. O dia está ensolarado lá fora. Isso é um fato, é uma afirmação sobre um fato. E aí eu falo, o dia está lindo é uma avaliação sobre um dia ensolarado. Então, uma opinião, ela pode ser um ponto de vista sobre um fato. No caso da opinião, vale aquele velho ditado: cada cabeça, uma sentença, cada um tem a sua.
Tem uma frase famosa do James Schlesinger que ilustra a diferença entre fato e opinião. Ele disse o seguinte: todos têm direito à própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Por que isso? Porque afirmações sobre fatos são verdadeiras ou falsas e só devemos dar valor à verdade. Já quando você fala da opinião, cada um tem a sua, são simplesmente pontos de vista que podem divergir e podem conviver numa democracia, devem, aliás, conviver. Vamos fazer aqui um pequeno teste para ver se você aprendeu. Vamos fazer um pequeno teste em que eu vou trazer algumas falas famosas de políticos e vocês vão responder aí nos comentários, pessoal, se essas falas são fatos ou se essas falas são opiniões. Se você não está no YouTube e quiser migrar para o YouTube, eu vou acompanhar os seus comentários no YouTube. Vamos lá, então, fazer esse teste? Eu vou passar essas frases aqui na tela e eu quero que vocês respondam nos comentários se elas se referem a fatos ou se elas são uma opinião. E eu quero que você anote aí quantos que você acertou e compartilhe aí com a gente, tá? Primeiro, olha aí e presta atenção na última frase que vai aparecer agora para você, tá? Veja aí essa frase destacada em amarelo, que diz o seguinte, ó. Segundo o relatório, tá? O Moraes teria determinado a remoção de 150 contas de políticos e comentaristas. E aí, pessoal, isso aí é fato ou isso aí é uma opinião? Esse trecho amarelo, diz aí o que você acha. Isso é fato ou isso é uma opinião? Segundo o relatório, Moraes teria determinado a remoção de 150 contas de políticos e comentaristas. E aí? Isso aí é uma afirmação sobre um fato que aconteceu na realidade. Você vai lá e olha os documentos, na realidade, nas redes sociais, na realidade externa, você percebe pelos sentidos, visão, audição, você escuta o noticiário, você vê a realidade e você chega a essa conclusão. Lembrem que uma afirmação pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Nesse caso aí, é uma informação verdadeira, pelo menos ela não foi até hoje desmentida ou falseada. Até onde a gente sabe, é uma afirmação verossímil. Vamos agora para o segundo caso para você me dar a resposta. Segundo teste para você. Olha aí na tela. Olha o trecho aí que eu destaquei em amarelo. Provado. Alexandre de Moraes é ditador no Brasil. Obrigado, Elon Musk. E essa aí, gente? O que você me diz dessa? Essa aí é um fato ou é uma opinião? Responde aí, tô acompanhando os comentários aqui, ó. Ah, olha só. O pessoal acertou a primeira. E aí, essa segunda, o que vocês me dizem? Essa segunda aí que apareceu na tela agora, com o Silas Malafaia. É um fato ou é uma opinião? Já vem a Simara aqui falando, ó, opinião. O Marcos de Lima, fato. Giane, falando que é opinião. Franzinha, falando que é fato. João Luciano, falando que é fato. Gente, isso aí, alguém ser um ditador é um adjetivo. É uma qualidade que se atribui para a pessoa com base em fatos. Em outras palavras, isso é um ponto de vista sobre o fato. E quando nós estamos falando de um ponto de vista, a gente está falando de uma opinião. Alguém da esquerda, por exemplo, teria provavelmente outro ponto de vista diferente desse que foi apresentado pelo pastor Silas Malafaia. E alguém da esquerda diria que Moraes é um defensor da democracia. Por isso que essa afirmação que você vê aí na tela de que Moraes é um ditador é uma opinião, ainda que nós possamos achar que é uma opinião acertada e concordemos com ela, mas ela é uma opinião. Vamos para o terceiro teste. E com esses testes você vai ficando mais afiado. Veja então essa fala agora, que é uma fala tão elegante, de uma mulher tão educada, que é a Gleisi Hoffmann. Olha que educação, que galhardeza, olha que elegância nessa fala dela contra Bolsonaro. Ela diz aí, inelegível, genocida, golpista e ladrão. Quanta elegância dessa mulher. E essas falas específicas que eu destaquei, o que são? O que vocês me dizem? Fato ou opinião? E eu vou acompanhando aqui nos comentários, pessoal. Manda os comentários, especialmente os comentários do YouTube. Se você não está lá, dá tempo, migra. É uma aula. No YouTube vai ser melhor para eu comentar, para eu acompanhar o que você está falando. E me diga aí, fato ou opinião? José Alessandro falando que é uma opinião. Isabel falando que é opinião. Edu, opinião. Mauro Chaves, opinião. Marli, opinião. Gente, vocês estão ficando bons nisso, viu? Um xingamento do tipo, seu burro. Isso é uma afirmação sobre um fato ou é uma opinião? Ah, Deltan, depende sobre quem você está falando. Gente, veja aí. Eu não está dizendo que o QI da pessoa é 70, é 100 ou é 150, ou que seria uma informação objetiva sobre a realidade. Mas está fazendo aqui um julgamento, expressando um ponto de vista. Um xingamento é sempre um ponto de vista. Um xingamento é uma opinião.
Se for simplesmente um xingamento, é uma opinião que não tem fundamentação em fatos, em evidências, que é feito simplesmente com o objetivo de ofender, como é o caso aí da Gleisi Hoffmann. Então essas falas são uma opinião, ainda que equivocada, ainda que ofensiva, ainda que deselegante. Vamos agora para o próximo teste. Quero ver se vocês acertam essa. Presta atenção. Lula erra e diz que 12,3 milhões de crianças morreram em Gaza. E aí? Esse trecho aí em roxo é uma afirmação sobre um fato ou é uma opinião? E aí? A afirmação de Lula de que quase 12 milhões de crianças morreram em Gaza. Isso é uma afirmação sobre fato? É uma afirmação factual? Ou isso é uma opinião? É um ponto de vista sobre o fato? O que vocês me dizem? Vou olhar os comentários aqui. Mentira, claro que é mentira, mas o que eu quero saber, Silvia, é se é um fato ou se é uma opinião. Obrigado por comentar aí, mas é fato ou é opinião? Ó, Maria diz que é fato, Maria diz que é fato, olha, ó, Abigail, é uma afirmação, mas uma afirmação ela pode ser uma opinião ou uma afirmação pode ser uma afirmação sobre um fato. Essa é a questão. Mas eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer que foi uma afirmação factual. O Egon falando que é opinião, o Rafael dizendo que é opinião. Gente, essa afirmação aí ela é falsa, ela é uma mentira. Mas a questão não é essa, a questão é uma mentira, é uma afirmação sobre um fato ou é uma opinião? Responde aí. Gente, essa aí é uma afirmação sobre um fato. Tanto que ela pode ser verdadeira ou falsa. Se fosse opinião, aí ela não era classificada nem verdadeira nem falsa, porque opinião é um ponto de vista. Lembra que uma opinião não é mentira, uma opinião não é verdadeira, uma opinião ela pode ser acertada, pode ser equivocada, mas ela nunca é classificada em verdadeira ou falsa porque ela não tem uma realidade objetiva com a qual ser comparada. Uma afirmação sobre fato, sim, ela é factual, ela tem uma realidade objetiva, um mundo externo que eu posso olhar com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos e comparar e dizer se aquela afirmação factual é verdadeira ou falsa. Isso não se aplica para a opinião. Então, quando o Lula fala que quase 12 milhões de pessoas, crianças morreram na faixa de Gaza, é uma afirmação sobre fato, mas é uma afirmação falsa. Esse fato aí não existe. É uma afirmação factual falsa. Lembre, todo mundo tem direito a ter suas próprias opiniões, mas as pessoas não têm direito a ter seus próprios fatos. Então, o que o Lula está fazendo aqui é burlar a regra, né? Ele está querendo ter direito aos seus próprios fatos. Ele está inventando a realidade, ele está vivendo numa realidade paralela. Vamos para o último teste. Vamos ver agora se vocês vão estar afiados nesse, tá? Olha aí. Essa afirmação feita por Nicolas Ferreira. Alexandre de Moraes está desmoralizando e descredibilizando a Polícia Federal. E aí, o que vocês me dizem? É uma afirmação factual essa do Nicolas? Ou é uma opinião? É uma afirmação que é uma opinião. Factual? Se refere a factos? Ou é uma opinião? E aí, pessoal, o que vocês acham? Ah lá, ó. O de Emerson falando que é opinião. Vamos lá, pessoal. Eli falando que é opinião. Amós falando que é fato. Paulo falando que é opinião. Um outro Paulo dizendo que é afirmação factual. E aí, comenta aí, gente. Olha, gente. Alguém pode dizer que essa opinião aí do Nicolas é uma fake news? Ou seja, é uma informação falsa? É uma afirmação falsa sobre um fato? Não pode dizer. Por que não pode dizer? Porque não está falando sobre um fato específico. Não está falando Alexandre de Moraes fez isso, fez aquilo, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão, não fez? Não, ele está dando uma opinião, ele está fazendo uma avaliação, um julgamento, um juízo de valor. Ele está falando que está desmoralizando, descredibilizando essa opinião do Nicolas, é um ponto de vista. Se perguntar ao Nicolas por que ele está dizendo isso, ele vai ter que argumentar, ele vai apresentar argumentos, pontos de vista e fatos, porque lembrem, opiniões são pontos de vista sobre fatos. Vejam que isso aí é uma opinião. E seria diferente se ele dissesse o seguinte, se ele falasse, Alexandre de Moraes mandou a polícia indiciar Bolsonaro. Se ele falasse isso, aí não, aí ele estaria falando sobre um fato, sobre uma coisa que aconteceu na realidade e que é verificável, pode ser verdadeira ou falsa. Mas não, o que ele está fazendo é um julgamento. Aliás, se você perguntasse para a esquerda, alguém da esquerda, falaria exatamente o contrário. São pontos de vista diferentes sobre a realidade. Espero que isso aí tenha ajudado vocês a distinguir melhor um fato de uma opinião. E uma coisa importante, acho que muita gente estava achando que esse último aí era fato, porque concorda, mas não é o fato de você concordar ou de ser uma opinião acertada que transforma ela em fato, não. Algo é ou não um fato se ela pode ser verificada objetivamente na realidade, se é algo que alguém fez, é algo que aconteceu lá fora e que é verificável pela visão.
Eu consigo ver, visão, um descredibilizando? Não, isso é uma avaliação, tá dentro da minha cabeça, é uma avaliação sobre é um juízo negativo. Eu estou criticando determinadas ações, buscas e apreensões, pescarias probatórias, censuras praticadas, e aí eu faço uma avaliação negativa sobre isso. Isso descredibiliza a Polícia Federal. Esse é o ponto. Fechou, gente? E aí, quantas você acertou aí? Conta pra gente nos comentários. Como que você foi no teste? Se você errou, gente, não se preocupe, porque às vezes é realmente difícil distinguir entre o que é fato e a opinião. Principalmente quando uma opinião está bem atrelada à realidade. Como essa última afirmação aí do Nicolas de que o Alexandre de Moraes está desmoralizando a Polícia Federal. E você está aqui, lembre-se, para aprender, você é aluno aqui. E você já começou a exercitar aí os seus músculos de estudante. Para tornar mais clara a diferença, eu vou refrasear para vocês o que é fato e o que é uma opinião, para fixar esse conhecimento, porque isso é essencial para o próximo passo que a gente vai dar. Fato é tudo aquilo que pode ser verificado, que pode ser corroborado, que pode ser negado por meio de critérios e evidências objetivas, olhando para a realidade a partir dos sentidos, da visão, da audição, do tato, do paladar. Fatos podem ser precisos ou imprecisos, verdadeiros ou falsos. Afirmações sobre fatos. Por sua vez, diferente disso, uma opinião é toda afirmação que é subjetiva, que é individual, que é uma avaliação, que é um julgamento, que não pode ser comprovada de forma objetiva, porque decorre da análise pessoal de alguém. É um julgamento, um ponto de vista, uma avaliação. As opiniões, elas não devem estar sujeitas a uma comprovação. Por quê? Porque elas fazem parte da livre expressão do indivíduo e não é uma representação científica da verdade. Não. Em relação às opiniões, nós podemos concordar ou discordar delas, achá-las mais ou menos fundamentadas ou até equivocadas, mas a gente não pode dizer que elas são imprecisas ou mentirosas, porque o que é verdade e mentira são afirmações sobre fatos, não opiniões. Então, para nós sabermos, por exemplo, se nós podemos falar Lula é ladrão nas redes sociais, é preciso distinguir se essa frase é uma opinião ou um fato. Porque cada uma dessas categorias, fatos e opiniões, elas têm um tipo de proteção diferente dado pela Constituição, pelas leis e pelo sistema de liberdade de expressão no Brasil e no mundo. Depois de tudo isso que você aprendeu até aqui, tá? Essa frase, Lula é ladrão, é uma afirmação sobre um fato ou é uma opinião? O que vocês acham? Conta aí para mim nos comentários. Eu quero ver o que você acha. A frase, Lula é ladrão, é um fato ou é uma opinião? É uma afirmação sobre um fato ou é uma opinião? Lembrem que tanto a afirmação sobre o fato pode ser verdadeira ou falsa, como a opinião pode ser acertada ou não. A gente não está discutindo o mérito. O que eu quero saber é se essa afirmação, como ela foi feita, a frase Lula é ladrão, se é uma afirmação sobre um fato ou se é uma opinião. Olha só, o pessoal está divergindo aqui. A Leila falando que é fato, o Paulo dizendo que é opinião, Sueli dizendo que é um fato. Gente, uma coisa é ser fato ou opinião não é se você concorda ou discorda. É se é uma avaliação, um julgamento, aí é uma opinião, ou se é algo sobre que aconteceu na realidade. Dia tal, hora tal, a gente observou isso acontecer. Tá? Vamos então avaliar isso para vocês entenderem um pouco mais a diferença entre fato e opinião. Essa frase, Lula é ladrão, é diferente de você dizer as seguintes frases, que também são ambas, é claro, hipotéticas. Vamos dizer que você diga o seguinte: Lula comandou mensalão. Essa é uma afirmação sobre fato. Você está falando de um esquema criminoso, verificável na realidade, e está dizendo que ele comandou, ele dava ordens. Isso é verificável na realidade. Outro tipo de afirmação sobre fato. Lula recebeu milhões em propinas do Petrolão. Essa é uma outra afirmação sobre fato. É verificável, recebeu ou não. Quais são as provas que você tem? Isso é um fato da realidade. É uma afirmação factual. Essas duas frases sobre o mensalão e sobre o Petrolão são afirmações sobre fatos. Já a frase Lula é ladrão, diferentemente, é uma opinião. Ainda que a frase Lula ladrão se relacione com possíveis fatos que caracterizam corrupção, ela é uma adjetivação genérica, é uma avaliação, é um ponto de vista formulado a partir de fatos sempre e a partir de condenações, sim, ainda que anuladas, mas é uma opinião. E mais, a frase não está dizendo que Lula foi ladrão ou que o Lula cometeu um ou outro ato de roubo ou de corrupção. Não, a frase é Lula ladrão, a frase é um julgamento sobre quem Lula é. É um julgamento sobre o caráter do Lula, que está lá dentro, no interior dele. Isso não é fotografável, isso não é perceptível pela visão.
Isso, aliás, independe de fatos específicos. É um julgamento sobre o caráter, sobre a desonestidade de alguém. Está falando, ele é desonesto, isso é uma adjetivação, isso é uma opinião. Então essa frase aí, Lula é ladrão, é uma opinião e, como tal, ela não pode ser classificada em verdadeira ou falsa, ainda que possam ser bem ou mal fundamentadas essas avaliações, os julgamentos, as opiniões, como todo ponto de vista. Mas agora vamos aprofundar um pouco isso e vamos entender, agora sim, a gente vai avançar para o núcleo mais importante dessa aula. A gente vai entender qual é a proteção que a lei dá para essa frase. Mas eu quero ensinar para vocês, a gente viu que essa frase é uma opinião. Eu não quero que você saia daqui só sabendo qual é a proteção que a lei dá para a opinião. Eu poderia ir direto para isso. Eu quero que você saiba qual é a proteção que a lei dá também sobre afirmações factuais. Eu quero que você saia sabendo mais. Então, para você aprender mais, eu vou analisar não só a frase Lula é ladrão, que é a análise mais interessante que eu vou deixar para o segundo passo, mas antes eu quero fazer uma avaliação de uma afirmação factual. É uma variação factual do Lula ladrão, que é a seguinte frase: Lula recebeu propina da Odebrecht para manter os esquemas de corrupção na Petrobras. Toma essa frase. Claro, como sempre, aqui uma frase hipotética para fins educacionais. Vamos analisar essa frase aqui. Lula recebeu propina da Odebrecht para manter os esquemas de corrupção na Petrobras. Vamos analisar a proteção que a Constituição e a lei dão para uma afirmação factual, para fatos, e a proteção que dão para uma opinião depois. Agora vamos nos concentrar em fatos, tá? Vamos avançar juntos. Vamos analisar agora a proteção sobre fatos, afirmações factuais, e depois a gente vai ficar com a parte que é mais interessante e que eu tenho mais a agregar e mais ensinar e que é mais valiosa para vocês, que é a proteção sobre opiniões, que são mais importantes aí numa democracia do que a afirmação sobre fato. Mas vamos começar. Bom, a gente pode então transformar essa frase Lula é ladrão em uma afirmação sobre fatos da seguinte maneira: Lula recebeu propina da Odebrecht para manter esquemas de corrupção na Petrobras. Pronto. A gente transformou aquilo que era uma opinião, um julgamento sobre caráter, em uma afirmação sobre fatos específicos, concretos, da realidade, que em tese podem ter acontecido no passado. É uma afirmação factual. E qual que é a proteção que a Constituição e a lei dão para afirmações sobre fatos? A regra geral da proteção da Constituição e da lei para afirmações sobre fatos é a regra da liberdade de expressão. É a regra de que a liberdade de expressão abrange, sim, fatos. Seja para fazer afirmações verdadeiras sobre fatos, seja até para fazer afirmações mentirosas sobre fatos. Ou seja, a lei dá o direito de falar a verdade e a lei dá o direito de mentir. Uma coisa é a lei, outra coisa é a moral. Vejam que eu não estou recomendando aqui para ninguém mentir. A moral condena a mentira. Mais do que seguir a lei, a gente tem que seguir a moral. Agora, a lei, ela permite a mentira. Por que a lei permite a mentira se a mentira é imoral? Porque não cabe ao Estado julgar o que é verdadeiro, o que é mentiroso. Seria dar um poder muito grande ao Estado, que passaria, então, a interferir em todas as dimensões da vida humana. A gente ia voltar para aquele tempo lá em que o Giordano Bruno foi queimado na fogueira, uma época em que ele defendia que a Terra girava ao redor do Sol, mas todo mundo achava que era o contrário, que era o Sol que girava ao redor da Terra. E aí ele foi queimado na fogueira naquela época. Cabe ao debate público discutir o que é verdade, não ao Estado. É a livre contraposição das afirmações e das provas do debate público na sociedade que permite nós buscarmos e nós nos aproximarmos da verdade. Por isso que são protegidas ambas as afirmações. A questão é, quem vai ser o juiz da verdade? Não é o Estado que tem que ser o juiz da verdade. O Estado não faz ciência, quem faz ciência são os cientistas. O Estado não faz educação, quem faz educação são os pedagogos. O Estado não faz religião, que faz religião, mas aí a gente não está entrando agora em afirmação sobre fatos, ainda que tenha verdades históricas a discutir, mas o Estado não pode se intrometer em todas as áreas da vida. Por um princípio de contenção do Estado, ele não pode sair dizendo o que é verdadeiro, o que é falso. Agora, tem uma outra situação. E nos casos em que existe um conflito entre a liberdade de expressão e a honra de outra pessoa? E aí, Deltan? Por exemplo, se alguém faz afirmações factuais, afirmações sobre fatos, verdadeiras ou falsas, que mancham a reputação de outra pessoa, pode isso? Vejam que a Constituição e as leis protegem não só a liberdade de expressão, mas protegem também outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a honra. Nesses casos, em geral, está protegida pela liberdade de expressão a afirmação sobre fatos que atende dois requisitos. Precisa ser uma afirmação verdadeira sobre fatos e que é de interesse público. Esses são os dois requisitos. Então, afirmações que fogem a esses critérios
chegaram a ser criminalizadas por serem danosas à reputação e à honra das pessoas. Na nossa lei, por exemplo, existem 2 crimes contra a honra que se referem a afirmações feitas sobre fatos, afirmações factuais. Um é o crime de calúnia e o outro é o crime de difamação. E a injúria, Deltan? Não, a injúria é outra coisa, sobre opinião. Quando a gente fala de afirmação factual, existem 2 crimes relacionados, calúnia e difamação. Como os crimes de calúnia e de difamação se referem apenas a fatos e não a opiniões, e como você agora já sabe que aquela frase Lula é ladrão é uma opinião, você já sabe agora que a gente não vai examinar isso aqui. Lembre que a gente está separando em 2 momentos. Agora, afirmações factuais, proteção da lei sobre afirmações factuais, e depois, num segundo momento, a gente vai analisar proteção sobre opiniões e proteção sobre o Lula ladrão, tá? Então, a frase Lula é ladrão não caracteriza calúnia ou difamação. A gente vai analisar depois quando a gente falar de injúria, tá? Como essa afirmação Lula é ladrão não é uma afirmação sobre fatos, mas é uma opinião, ela não pode ser enquadrada em nenhum desses 2 crimes de calúnia ou difamação que criminalizam afirmações factuais. Tá bom, vamos entrar então nesses 2 crimes que criminalizam afirmações factuais. Qual é a diferença entre eles? A diferença entre a calúnia e a difamação é que na calúnia você imputa a uma outra pessoa a prática de um crime. Por exemplo, você diz, Caim matou Abel. Já na difamação, você imputa a outra pessoa um fato ofensivo que não é um crime, mas que atinge a honra daquela pessoa, que atinge a honra objetiva, a fama que aquela pessoa tem perante a comunidade, a boa fama dela, a reputação dela perante a sociedade. Por exemplo, você diz o seguinte, a Joana traiu seu marido Caim com Abel. Como a traição não é um crime, essa imputação da traição, da prática da traição, não é uma calúnia, mas é uma difamação. No caso do crime de calúnia, que é a imputação da prática de um crime a alguém, só existe calúnia quando a acusação é mentirosa e a pessoa sabe disso. A lei protege que você acuse alguém de um crime que a pessoa efetivamente cometeu. Por que isso? Porque é importante para a sociedade que essa informação venha à tona, para que os criminosos possam ser investigados, processados, condenados e punidos. Já no caso do crime de difamação, basta que seja imputado um fato ofensivo para que aconteça a difamação. Ou seja, existe difamação, ainda que a afirmação seja verdadeira, ainda que seja verdade que Joana tenha traído seu marido Caim com Abel, ainda que Joana tenha sido fotografada na cama com Abel, sair falando isso por aí é um crime de difamação, porque ninguém tem a ver com isso. A lei afasta a ocorrência do crime de difamação apenas quando a difamação é contra um funcionário público e a ofensa diz respeito ao trabalho dele, porque nesse caso é importante que a sociedade saiba se um funcionário público está trabalhando mal ou bem, se ele está sendo decidioso, se ele está desrespeitando as pessoas e assim por diante. Tanto no crime de calúnia como no crime de difamação, para existir realmente um crime e a pessoa ser punida, é necessário que exista o que a gente chama em direito de dolo específico, que é uma intenção criminosa específica. A gente chama de animus caluniandi ou animus difamandi. É o ânimo, é a intenção de caluniar. É o ânimo, é a intenção de difamar. No caso da calúnia, é a intenção, então, de imputar a prática de um crime contra alguém, mesmo sabendo que aquilo é uma mentira. No caso da difamação, é a intenção específica de prejudicar a reputação da pessoa difamada perante as outras pessoas. Ah, Deltan, tá bom. Eu já entendi. Se eu falar que Lula se corrompeu no Petrolão com base no fato de que Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, eu então não estou praticando crime de calúnia? Mas ele teve as suas condenações anuladas do STF, e aí? Por causa disso, eu então posso ser enquadrado no crime de calúnia? Lembrem da regrinha que eu ensinei para vocês, que é a seguinte regra. Quando uma afirmação sobre fatos atinge a honra de outras pessoas, e só quando atinge, aí existem 2 requisitos para que ela seja protegida. Lembre, existe uma proteção geral sobre afirmações factuais, sejam mentiras, sejam verdades. A lei protege, mas quando a afirmação factual atinge a honra de alguém, aí se exigem dois requisitos para que essa afirmação factual que atinge a honra de alguém seja protegida. O primeiro desses requisitos é que a afirmação sobre o fato que você faz seja verdadeira. O segundo requisito é que você deve levar em consideração o interesse público daquela fala. Tem que ser algo de interesse público. E aí, como que fica então no caso de Lula se eu falar que ele se corrompeu no Petrolão? Bom, primeiro, vamos analisar os 2 elementos, tá? Primeiro, Lula foi condenado em 3 instâncias por esses crimes, o que dá um bom grau de verossimilhança para a afirmação, ou seja, existe um bom grau de certeza de que a afirmação seria verdadeira. Não importa se as condenações foram anuladas depois de uma manobra jurídica do STF, porque o STF nunca absolveu o Lula.
Em segundo lugar, comentar sobre o envolvimento de Lula no Petrolão é claramente algo que é de interesse público, já que se trata de um escândalo de corrupção envolvendo agentes públicos e dinheiro público, e mais, envolve a conduta do presidente da República que está lá no cargo. Discutir a honestidade dele é relevante, porque se ele roubou no passado, eventualmente ele pode estar roubando hoje. Isso, é claro, é uma análise acadêmica que eu estou fazendo aqui, é técnica, em cima do direito e da visão internacional e nacional sobre a liberdade de expressão. Mas, como eu vou depois ressalvar e explicar, direito não é matemática. E existem diferentes graus de risco conforme o modo que você fizer essa afirmação. E depois eu vou ensinar como que você pode reduzir riscos ao fazer esse tipo de avaliação, seja em relação ao caso de Lula, seja em relação a qualquer caso. Nós estamos aqui usando o caso de Lula apenas como um instrumento e um exemplo para ensino aqui. A título de reforço do que eu estou dizendo, o Código Penal, ao prever o crime de calúnia, ele prevê como uma defesa da pessoa que faz a calúnia, do caluniador, uma defesa chamada exceção da verdade, que garante a absolvição da pessoa que fizer uma afirmação verdadeira. A exceção de verdade consiste em você provar que você acusou alguém de um crime corretamente. Ou seja, a sua acusação contra o outro, de que o outro praticou um crime, é uma acusação verdadeira. Então, se alguém é acusado por calúnia, por ter dito que Lula recebeu propina da Odebrecht para manter os esquemas de corrupção da Petrobras, essa pessoa ela pode, usando a defesa da exceção da verdade, provar que a sua acusação contra Lula é verdadeira. E se houver dúvida? E se ele não conseguir provar tudo? Bom, se houver dúvida, vamos lembrar que a dúvida favorece o réu no momento do julgamento final, favorecendo sempre a absolvição. Ou seja, se alguém acusa Lula de um crime e traz uma boa prova, mas fica uma dúvida no final se aquilo é verdade ou mentira, a pessoa que é acusada aí da calúnia, ela merece o favor da dúvida, o favor rei, como a gente fala no final do processo, e deve ser absolvida. Mas no caso de Lula especificamente, tem duas ressalvas ou duas peculiaridades importantes que eu preciso trazer para vocês, que valem só para essa primeira parte, que é sobre afirmações factuais. A primeira ressalva é a seguinte: o Código Penal, inexplicavelmente, impede a exceção da verdade contra o presidente da República. O que me parece que é uma regra que não foi recepcionada pela Constituição. Ou seja, você não poderia se defender usando a exceção da verdade e provando que Lula realmente praticou corrupção no Petrolão. Porque o Código Penal excepciona essa possibilidade de você usar a exceção da verdade só no caso do presidente da República e dos chefes de governos estrangeiros. Agora, me parece que a Constituição não recepcionou essa regra aí do Código Penal. Agora, isso ia estar sujeito a uma discussão, ou seja, isso traz algum grau de risco. A segunda ressalva, que só vale para essa parte factual, que torna ela um pouquinho mais complicadinha, depois vai ficar mais fácil. A segunda ressalva é a ressalva de que o Lula teve as provas da sua corrupção invalidadas pelo Supremo. Contudo, vamos lembrar que até mesmo as provas ilícitas, invalidadas, podem ser usadas em favor do réu para provar sua inocência. Assim, um réu que seja acusado de calúnia por ter caluniado Lula poderia, em tese, usar as provas do Petrolão para mostrar que as suas afirmações sobre os crimes de Lula são verdadeiras. No caso do Lula, é público, é notório que ele foi sim condenado em 3 instâncias por corrupção, justamente por ter recebido propina em razão dos esquemas de corrupção da Petrobras. As provas desses crimes são todas públicas, estão em autos dos processos e também na imprensa, que registrou todos os processos contra Lula na época. Ou seja, Lula poderia até dizer que a afirmação feita contra ele é caluniosa porque seus processos foram anulados e que não há provas válidas de que ele cometeu crimes. Mas essas provas, mesmo anuladas, podem, em tese, sempre socorrer a pessoa que fez a afirmação a fim de comprovar que é sim verdade que Lula se corrompeu. Haverá aí um reconhecimento circunstancial da verdade da afirmação apenas para a finalidade de absolver o réu que acusou Lula, absolver o réu que o Lula, por sua vez, está acusando, que o Lula contra o qual Lula está se insurgindo, está dizendo que esse réu cometeu uma calúnia. Ou seja, essas provas poderiam ser usadas em favor da pessoa que responde na justiça por uma calúnia contra Lula, porque a prova inválida, a prova ilícita, pode ser usada em favor do réu. Essa é a minha visão, gente, da solução jurídica mais correta para esse caso específico que a gente está falando, sobre afirmações factuais relativas a Lula ter se corrompido no Petrolão. Mas eu preciso aqui fazer uma ressalva jurídica muito importante nessa aula. Direito não é matemática e sempre vai haver 2 ou mais interpretações possíveis para uma mesma regra. Então, do mesmo modo que um juiz pode entender, da mesma forma que eu entendi, e absolver o réu por calúnia contra Lula, pode ser que um outro juiz entenda diferente e diga justamente que, em razão do Código Penal dizer que não cabe exceção da verdade contra o presidente, ou então, em razão das provas contra Lula terem sido anuladas, pode esse juiz dizer que a acusação contra Lula de corrupção é sim um crime de calúnia e assim condenar o réu.
Essa ressalva aqui é importante porque as explicações jurídicas que eu estou dando nessa aula não devem ser tomadas como um salvo-conduto para que você fale ou poste o que quiser. Não. Essa aula serve para te explicar o que a lei diz, para que você tome decisões mais informadas e conscientes no seu dia a dia quando você for se expressar e faça isso com mais confiança. E para isso eu ainda vou ensinar um pouco sobre gerenciamento de risco, que é a parte mais importante da aula. Essa não é uma aula para te dizer que você pode fazer tudo o que quiser e que está garantido que você não vai ser punido. Até mesmo porque há hoje um ambiente de censura. Mas eu vou te dar instrumentos para você mitigar e reduzir esses riscos em seguida. Deltan, eu fiquei com uma outra dúvida. E se eu fizer uma afirmação sobre fatos colocando na boca de outra pessoa? Por exemplo, digamos que uma página da internet da 5ª categoria faça uma matéria dizendo que um político X recebeu uma mala de dinheiro e eu então vou lá na rede social e eu posto o que esse website disse. E eu digo o seguinte, com todo cuidado. O site tal disse que o político X recebeu uma mala de dinheiro. O que eu disse é verdade, Deltan. Afinal de contas, a matéria está lá, está no site. Já se o político recebeu mesmo a mala, eu não sei dizer, nem tenho como provar. Mas eu não falei isso, eu falei que o site disse que ele recebeu. Eu posso ser punido? A resposta é sim, você pode sim ser punido, porque o que você precisa lembrar aqui, nesse caso de reprodução de uma ofensa feita por terceiros, é que se você for processado, você vai precisar provar não só que o website disse aquilo, mas você vai ter que provar que o fato, você vai ter que provar o próprio fato que o website reproduziu e que ele é verdade, e dizendo que ele é verdadeiro. Você vai ter que provar, enfim, que o político X se corrompeu recebendo uma mala de propina, uma mala de dinheiro. Você vai ter que provar que isso realmente aconteceu e não apenas que a imprensa, que o site Y afirmou aquilo. É muito importante você entender isso, porque isso nos dá uma dimensão ainda maior da responsabilidade que a imprensa tem. Ontem mesmo, a imprensa divulgou o dia inteiro que a Polícia Federal havia indiciado o Bolsonaro por desviar 25 milhões em joias. Porém, a cifra estava errada. A informação foi corrigida pela Polícia Federal, que afirmou que o desvio seria, na verdade, de 6,8 milhões. A imprensa acabou divulgando um fato falso, uma informação factual falsa, que muitas outras pessoas reproduziram e divulgaram nas redes sociais. E eu fiz até um vídeo mostrando hoje as implicações disso e depois você pode conferir. Certo, Deltan? Até agora a gente transformou a afirmação Lula é ladrão numa afirmação factual para analisar como seria a proteção que a lei dá para esse tipo de afirmação do tipo Lula recebeu propinas da Odebrecht no Petrolão. Feito isso, vamos para a parte agora que mais importa da aula, a parte que mais importa que vocês assistam e que vocês compreendam, que é analisar a proteção que a lei dá para opiniões, para afirmações do tipo Lula é ladrão, que, como a gente viu, não é uma afirmação sobre fatos, mas sim uma opinião. Da mesma forma como os fatos, as opiniões são legalmente protegidas pelo princípio da liberdade de expressão, que está previsto na Constituição e nas leis. São protegidas igualmente opiniões mais ou menos acertadas, mais ou menos equivocadas. São protegidas opiniões mais difundidas e mais isoladas. São protegidas as opiniões mais ortodoxas e também as heterodoxas, as mais conservadoras e as mais progressistas. São protegidas as opiniões de direita ou de esquerda, ou pelo menos deveriam ser, né? As de cima, as de baixo, as de lado, ou seja, a expressão de pontos de vista é amplamente protegida. Contudo, como no caso das afirmações factuais, aquelas afirmações sobre fatos, as opiniões podem atingir a honra das pessoas, podem manchar a reputação, a honra, a dignidade de terceiros, caso em que existe uma colisão entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais. Nesse caso, a opinião ela é protegida quando ela atende a um requisito, que é o interesse público da opinião. Lembre-se que quando a gente falou de afirmação factual, que atinge a honra, existiam dois requisitos. Quais eram eles? Quem lembra aí? Existiam dois requisitos, que eram a verdade da afirmação e o interesse público. Porque quando você fala de afirmação factual, ela pode ser verdadeira ou falsa. Então você exigia essas duas coisas. Mas agora, quando a gente está falando de opinião, só existe um requisito, que é o interesse público. Enquanto afirmações sobre fatos que atingem a honra podem configurar os crimes de difamação e de calúnia que a gente estudou, opiniões que atingem a honra podem configurar um outro tipo de crime, que é o crime de injúria. Por isso, o Nicolas Ferreira está sendo investigado pela Polícia Federal pelo crime de injúria. Ele jamais poderia ser investigado por isso, porque a Constituição dá a deputados e senadores imunidade para quaisquer das suas palavras. Mas, qualquer das suas palavras e opiniões. Mas vamos esquecer agora um pouquinho da imunidade do Nicolas, para ver se você poderia ser investigado por isso, caso você chamasse Lula de ladrão. Vamos entender rapidamente o que é um crime de injúria.
e depois eu vou te ensinar o que distingue uma crítica ou opinião contundente, que é protegida pela liberdade de expressão, de um crime de injúria que pode causar alguma punição. E eu vou te apresentar uma régua de risco para você mensurar e medir o risco do que você está fazendo. Bom, o crime de injúria, ele não ocorre quando você imputa a prática de um fato criminoso ou quando você imputa a prática de um fato que prejudica a reputação de uma pessoa, mas quando a sua opinião ofende a dignidade ou o decoro de uma pessoa. Eu vou repetir. O crime de injúria, ele não se relaciona a uma imputação de fato, factual. Ela não acontece um crime de injúria quando você imputa um fato criminoso. Aí é calúnia. O crime de injúria não acontece quando você imputa um fato verdadeiro ou falso que mancha a reputação da pessoa. Não, aí é o caso de difamação. Quando que acontece o crime de injúria? Acontece quando a sua opinião ofende a dignidade ou o decoro da pessoa. Por exemplo, você está lá discutindo com a pessoa e você então xinga a pessoa diretamente. Fala, você é um ladrão, você é um verme, você é um vagabundo. E fala. Diferentemente do caso da calúnia e do caso da difamação, em que se atinge o que a gente chama da honra objetiva, ou seja, se atinge a reputação, a dignidade da pessoa perante a comunidade. Já no caso da injúria, você atinge o que a gente chama de honra subjetiva da pessoa, ou seja, a opinião que a pessoa tem de si própria. Você causa uma ofensa à sua dignidade, ao seu decoro perante ela mesma. Então, se você falar Lula é ladrão, o que é que vai dizer se a sua fala é uma opinião ou uma crítica contundente que é permitida? Ou, de outro lado, se essa sua fala, Lula ladrão, configura um crime de injúria que é punível? Vejam só. Vou repetir. A gente tem essa fala Lula ladrão, a gente já sabe que ela é uma opinião, que ela não tem nada a ver com difamação e calúnia, que se for configurar alguma coisa é injúria. O que diferencia isso ser injúria ou ser apenas uma crítica contundente? Como que você interpreta isso? Para você dizer se isso é uma injúria e ele deve ser punida como um crime, ou se isso é simplesmente uma forma de você sinalizar uma crítica contra Lula. O que vai diferenciar aqui é se a sua opinião está coberta, revestida de interesse público ou não. Esse é o cerne da questão. Essa é a grande diferença. E esse ponto é um dos mais importantes de toda a nossa aula. Inclusive, se eu pudesse pedir para você lembrar apenas de uma coisa da aula de hoje, é que você faça esse filtro sempre que você for comentar algo nas redes sociais ou não. Sempre se pergunte, essa minha opinião expressada por meio de uma crítica forte ou contundente é algo de interesse público? Eu estou agregando ao debate público? Ou é simplesmente uma ofensa, um xingamento puro e simples que eu faço para atingir a outra pessoa, para ofender a honra de alguém? Ou seja, o que distingue uma injúria punível, um crime de injúria, de uma crítica dura dentro de uma democracia é a existência de interesse público na fala. A fala agrega ao debate ou é produzida apenas para ofender? E aí vamos voltar para a nossa famosa frase. A frase Lula é ladrão é de interesse público? Eu vou voltar a isso um pouquinho mais adiante, mas antes disso eu quero examinar outras formas de defesa contra a condenação pelo crime de injúria, que eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. A primeira defesa contra uma acusação de crime de injúria é o que a gente chama de retorção imediata, que é quando, por exemplo, você é ofendido e imediatamente você devolve a ofensa com outra ofensa. Nessas hipóteses, o juiz pode deixar de aplicar a punição, é o que estabelece lá o Código Penal no artigo 140. A segunda defesa que afasta a condenação por injúria é a ausência do que a gente chama de dolo, é a ausência do que a gente chama de intenção, que, grosso modo, é a intenção, né? Assim como nos casos dos crimes de calúnia e de difamação, precisava de dolo, precisava de uma intenção que ele chamou lá de ânimos caluniandi, ânimos difamandi, também isso acontece no crime de injúria. Não basta que você ofenda a dignidade ou decoro da outra pessoa. É preciso também que exista um dolo específico. O que é isso, Deltan? Uma intenção específica, que eles chamam em direito de ânimos injuriandi, ou seja, é o ânimo de injuriar alguém, é a vontade de injuriar alguém, é a intenção de injuriar alguém. Ou seja, para que exista um crime de injúria, é indispensável que exista a comprovação de que a única intenção que você teve com a sua fala, seja ela escrita, seja uma fala pela voz, foi ofender o decoro e a dignidade daquela outra pessoa. Se não houver a prova dessa dolo, dessa intenção, não existe crime de injúria. E como que você, na prática, demonstra que não teve intenção de ofender o decoro e a dignidade da outra pessoa? Se você demonstrar que houve outras intenções que a nossa doutrina e a jurisprudência listam de uma série de formas, se você conseguir provar isso, não vai ter crime de injúria. E quais são essas outras intenções? Presta atenção. Uma intenção que afasta a intenção de injuriar
é a intenção de caçoar ou de zombar. A gente chama de animus jocandi. Outra é a intenção de narrar algo. É um animus narrandi. Outra é a intenção de se defender. Animus defendendi. Outra é a intenção de informar ou de aconselhar. Animus consulendi. Outra é a intenção de criticar. Animus criticandi. Outra é a intenção de corrigir. Animus corrigendi. Ou seja, a demonstração de que a sua fala tem qualquer uma dessas outras intenções, que não é a intenção de ofender a honra ou o decoro da outra pessoa, protege a sua fala de ser enquadrada como crime de injúria. Por isso, todo mundo sabe, até as paredes do Supremo Tribunal Federal sabem, o Alexandre de Moraes até está careca de saber, que ninguém pode ser processado por crime de injúria por fazer uma piadinha de festa junina. Mas vamos avançar. Falar Lula é ladrão é um ato antidemocrático? Não, não é. Simples assim. Sabe por que não é? Porque simplesmente não existe nenhum crime de ato antidemocrático no Brasil. Não existe na lei penal um crime de atentado às instituições democráticas ou de fazer afirmações críticas ao presidente da República. O que existe de algum tempo para cá é uma forçação de barra dos donos do poder que querem confundir e misturar eles mesmos com as instituições que eles representam. O exemplo disso foi o ministro Ricardo Lewandowski dizendo que o caso do aeroporto de Roma, em que Alexandre de Moraes teria sido xingado, poderia significar uma possível abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vão dar um golpe lá da Itália. O que é simplesmente absurdo, é ridículo, não passa de um delírio de poder e de grandeza dos donos do poder. Outra questão. A frase Lula é ladrão poderia ser enquadrada como fake news? Você pode ser punido por fake news se eu disser isso? Para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa saber o que é fake news e se fake news é crime. Mas deixa eu tirar isso da frente. Não, fake news não é crime. Simplesmente porque não há nenhuma lei que estabeleça fake news como crime. Não existe, aliás, sequer uma definição jurídica do que é fake news, ou seja, não existe nenhuma lei que diga qual é o conceito de fake news. Portanto, os conceitos de fake news que existem hoje são todos abertos e discutíveis, já que cada especialista ou corrente política e acadêmica pode conceituar como quiser, de diferentes formas, a partir de diferentes critérios ou opiniões. Para algo ser crime, tem que existir uma previsão legal de que é crime. A única exceção é um crime eleitoral para período eleitoral, mas não vem ao caso agora. Como não há regra sobre isso, não tem como nada no Brasil ser crime de fake news. Mas, de todo modo, tem como Lula ladrão ser fake news? Mais uma vez não. Por quê? Porque fake news é fato falso, é informação falsa. E para ser fake news, algo tem que ser uma afirmação factual. Não pode ser uma opinião. Lula ladrão é opinião, então não encaixa como fake news. Não tem como enquadrar como fake news. Ninguém pode enquadrar ninguém em inquérito de atos antidemocráticos, inquérito de fake news, por chamar Lula de ladrão, porque isso não entra na categoria de fake news. Ponto. Da mesma forma, quando o Nicolas Ferreira fez aquele vídeo Faz o L, ele estava falando de comportamentos futuros. O que ia acontecer no Brasil se Lula fosse eleito? Se o seu filho chegar drogado em casa, faz o L. Se acontecer, permitir aborto, faz o L. Por aí vai. Gente, isso tem como ser fake news? Não, por quê? Porque fake news é sobre afirmações factuais. Quando você fala sobre o futuro não é factual, o futuro não é algo que está acontecendo, é uma projeção, uma opinião sobre o que vai acontecer no futuro. E aí o TSE derrubou como se fosse fake news. Pode? Claro que não pode. E agora eu vou voltar para aquele critério inicial que eu expliquei para vocês sobre a proteção das opiniões, que é o critério do interesse público, que é o elemento central para distinguir o que é injúria do que é uma crítica contundente, para finalmente a gente responder a questão. Afinal, dizer Lula é ladrão é de interesse público ou configura o crime de injúria? Eu vou entrar aqui na parte mais importante da nossa aula de hoje, em que eu vou apresentar para vocês uma metodologia exclusiva que vai te ajudar muito a saber se alguma fala ou post que você vai fazer vai ultrapassar algum dos limites da liberdade de expressão. O nome dessa metodologia é régua de risco. E o que ela faz, basicamente, é avaliar quais os riscos que você corre ao expressar a mesma ideia de diferentes formas. Para exemplificar bem o que essa régua de risco significa, vamos trabalhar com essa ideia do Lula é ladrão. Vamos lá. Veja como essa regra de risco funciona aí na prática, vendo ela aí na tela comigo, tá? Veja só o primeiro, lá no topo, em cor vermelha. No topo dessa régua de risco em vermelho, significando um risco alto de responsabilização, tá a frase Lula é ladrão. Mas imagine que essa frase foi dita agora em um mundo imaginário em que Lula nunca foi nem investigado, nem suspeito de atos de corrupção. Então, para fins desse exercício, imagine que Lula nunca foi implicado em nada, mas mesmo assim você diz que ele é ladrão. O risco, nesse caso, é altíssimo, cor vermelha. E aqui nós temos uma injúria clara, porque é simplesmente um xingamento.
Isso não agrega ao debate. Se você xingar alguém de ladrão sem ter nenhum fato no mundo real que indique isso, sem ter uma fundamentação, é crime de injúria e você vai ser responsabilizado nesse mundo imaginário em que não existisse nada contra Lula. Vamos agora descer um pouquinho a régua, tá? Depois do vermelho, a gente tem a cor laranja, que indica aí uma afirmação que não é uma injúria em si, mas que corre risco de ser interpretada como injúria. Porque o direito não é matemática e diferentes juízes podem interpretar a mesma regra de maneiras diferentes. Então vamos imaginar que você diga simplesmente que Lula é ladrão, sem nenhum contexto para isso, e sem fazer referência ao fato de que ele foi condenado na Lava Jato por corrupção. Você corre, sim, no nosso mundo real, um risco de o juiz condenar você por injúria, já que as condenações de Lula foram anuladas pelo Supremo. Aqui o risco é um pouco menor, mas ele ainda existe. Isso porque não é uma afirmação que agrega tanto para o debate público. Embora agregue sim, porque, afinal de contas, Lula foi condenado. Mas como que você pode diminuir ainda mais esse risco? Vamos dar uma descidinha na nossa régua de risco para descobrir. Vamos para a terceira linha que você vê aí da nossa régua de risco. Agora, no meio da régua, a gente tem a cor amarela, que é quando você diz Lula é ladrão, mas agora você faz essa afirmação contextualizando com as condenações dele na Lava Jato, que comprovam isso, apontando as provas, trazendo detalhes do caso, explicando que as condenações foram anuladas pelo Supremo, mas ele não foi absolvido. Agora essa afirmação traz um risco muito menor, muito mitigado, porque ela é devidamente contextualizada com fatos históricos que comprovam o que você afirmou. No contexto, se compreende que você está sim fazendo um julgamento sobre o caráter de Lula, mas com base em fatos bem fundamentados sobre alguém que é muito importante para o país. Então, existe interesse público nisso, evidente. Tem um evidente interesse público, não só porque ele é importante, mas porque você traz uma fundamentação, você agrega para o debate público. Isso afasta a caracterização do crime de injúria. O risco aqui deveria ser zero, tá? Risco zero, mas considerando os tempos sombrios em que nós vivemos, de campo minado para a liberdade de expressão, eu vou classificar isso aqui como um baixo risco, só por cautela. Vamos então agora para a nossa última linha da nossa régua de risco. Por fim, na base da nossa régua de risco, nós temos a cor verde, que é uma fala perfeitamente protegida e que você faz sabendo que não está ultrapassando nenhum dos limites da liberdade de expressão. Aqui vamos fazer o exercício inverso do que a gente fez lá no topo da régua de risco. Vamos imaginar um cenário em que o STF nunca anulou as condenações de Lula, em que ele está na cadeia até hoje cumprindo pena e a Lava Jato nunca acabou. Já pensou que maravilha? Nesse caso, você poderia dizer Lula é ladrão sem qualquer medo, porque a sua afirmação seria uma opinião, um julgamento sobre o caráter, mas amparado em fatos julgados verdadeiros pelo judiciário de modo definitivo. O risco aí seria zero. E aí, conseguiu entender? Agora que você aprendeu essa metodologia da régua de risco para opiniões, você pode se expressar nas redes sociais com muito mais confiança, porque sempre que você tiver alguma dúvida se uma crítica ou opinião mais forte sua ultrapassa ou não qualquer um dos limites da liberdade de expressão, você pode aplicar essa regra a qualquer uma das suas falas. A questão, em última análise, é: eu estou agregando para o debate público? A minha fala de interesse público, da informação na democracia, ela traz argumentos e uma fundamentação relevante? Vamos agora fazer um exercício. Eu vou trazer para vocês 4 frases fora de ordem da nossa régua e vocês vão me dizer em que lugar da régua de risco que essas frases se encaixam. É um teste. Vocês estão preparados para esse teste? Vamos lá para o nosso teste. Primeira frase. Essa frase aí, ó. Abre aspas. Lula é malandro, vagabundo e oportunista. É uma figura que não vale nada. Fecha aspas. Essa é uma frase que eu encontrei no X, gente. No antigo Twitter. Onde que vocês acham que essa frase se enquadra? Onde vocês colocariam essa frase na nossa régua de risco? Lá no topo ou lá embaixo? Tem muito risco ou baixo risco? No vermelho, no laranja, no amarelo ou no verde? Responde aí pra gente nos comentários o que vocês acham. Bom, gente, olha só. Responde aí que eu vou responder. Responde aí. Olha só, a Márcia lá colocando vermelha. Márcia, exato, certíssima você, Márcia. Como eu fico contente. Quem respondeu no topo da régua em vermelho acertou. Vamos agora para a frase 2. Cara, como eu fico feliz quando eu vejo vocês aprendendo, viu? Frase 2. Vamos para a frase 2. A culpa é sempre dos outros, nunca dele, fecha aspas. Aqui é a Renata Barreto se referindo ao Lula. Joga aí, produção, na tela, por favor. A Renata Barreto está se referindo ao Lula e ela publicou no X essa fala sobre a alta do dólar. Leia aí comigo, ó. Ela fala que a culpa
é do Lula, fala que o dólar está subindo por uma crise de confiança do governo, que, aliás, é tardia, dado que os gastos públicos não param de crescer, que o déficit das contas públicas está pior do que quando havia pandemia, e segue explicando. E aí, a primeira frase desse post: a culpa é sempre dos outros, nunca dele. Ela está criticando o Lula, está dando uma opinião sobre o Lula, dizendo que o Lula sempre se exime de culpa. E aí, onde que vocês colocariam esse texto? Vermelho, laranja, amarelo ou verde? Olha lá, Berenice. Boa, Berenice. A Rosana amarelo, Valdemir verde. Excelente. Olha só. Quem respondeu que em verde acertou. É um texto embasado, sem xingamento, que relaciona a alta do dólar com atitudes do Lula comprovadas por meio de fatos, essas embasadas em fatos, né? Pontos de vista sobre fatos comprovados. Agora vamos ver uma próxima frase para vocês encaixarem. Vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a zona intermediária é mais difícil. Terceira frase aí. O Brasil está em crise porque Lula é incompetente. Essa é mais uma frase tirada aí do X. Em que lugar aí que você enquadra essa frase? Em qual lugar da régua? Vermelha, laranja, amarela ou verde? E aí, pessoal, onde que vocês enquadram aí? Coloca aí. Pessoal colocando no vermelho. E aí? Olha, acertou aí quem disse aí. A Kátia acertou. Boa, Kátia. Acertou quem disse abaixo do topo, no quadradinho laranja. Por quê? Porque não é uma injúria clara, mas existe um risco maior de ser considerada uma injúria, a depender da interpretação do juiz. Veja que ele vincula o incompetente com o fato que o Brasil está em crise. É um ponto de vista, Lula é incompetente, ancorado em um fato, não é um simples julgamento. O Brasil está em crise. Existe uma crise econômica, existe um déficit público. Então é um ponto de vista sobre o fato e trouxe pelo menos o fato. Não é um xingamento puro e simples. Então vamos dizer aí que está em laranja, tá? Agora, por eliminação, a gente tem a última frase. Joga aí, produção, a frase 4, para vocês dizerem onde que se enquadra. Por eliminação agora tá fácil, né? O que essa frase aí diz? Lê aí, pessoal. Essa frase coloca... É uma frase minha, né? Que eu trouxe um tweet meu em que eu falo expressamente que Lula foi isentado pelo STF de devolver o dinheiro que ele roubou do povo. Vamos ler aí, ó. O STF livra os corruptos e penaliza a Lava Jato. Lula foi isentado de devolver o dinheiro que roubou, segundo 3 condenações anuladas pelo STF. Enquanto eu combati a corrupção, eu vou pagar por isso. Até quando corruptos sairão impunes e os agentes da lei pagarão preço por lutar por justiça em nosso país? Gente, esse tweet vai então para o quadradinho do meio, para o amarelo, de uma fala que não é injúria e que tem ainda algum risco, ainda que mitigado, se considerando aí o ambiente brasileiro, com o que a gente está vivendo, tá? Tem um risco mitigado e ela tem um interesse público claro e está contextualizada em fatos comprovados, que foram as condenações do Lula em 3 instâncias, então uma fala, em tese, totalmente protegida. Mas como a gente está em tempos sombrios, no inverno da liberdade de expressão, num campo minado de uma democracia relativa, eu estou colocando aí para vocês no amarelo. Aliás, nesse nosso inverno das liberdades, fica difícil no Brasil de você escapar do amarelo. E aí, como que você foi nesse exercício? Conta aí pra gente nos comentários. Você acertou todas as frases? Me conta, eu quero saber como que vocês estão indo. E algo muito importante a se dizer é o seguinte: juízes e pessoas podem discordar sobre o grau de risco de cada afirmação. Contudo, não dá para tratar de modo diferente 2 situações idênticas. Não dá para instaurar inquérito quando você chama Lula de ladrão e não instaurar quando alguém chama o Bolsonaro de genocida, miliciano ou assassino. Isso porque em ambos os casos são opiniões contra quem estava na presidência sendo proferidas por parlamentares que têm igual imunidade, é tudo igual. Se você instaura inquérito para investigar um caso e arquiva o outro, significa que a justiça acabou, que a justiça não é cega, que ela é parcial, que ela tem lado, e que esse lado é o lado da esquerda contra a direita. A justiça deixou de ser árbitra para ser parte, para querer derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, que não pode acontecer contra nenhum tipo de ideologia, seja de direita, seja de esquerda. Esse não é o papel do judiciário. Nada justifica a diferença de tratamento que está sendo dado pela justiça brasileira. Vamos fazer uma revisão rápida, então, dos ensinamentos mais importantes que você aprendeu na aula de hoje, para você fixar? Em primeiro lugar, você aprendeu aqui hoje comigo a diferença entre fato e opinião. Fatos são informações objetivas, verificáveis, que podem ser confirmadas ou negadas, precisas ou imprecisas, verdadeiras ou mentirosas. Já opiniões são julgamentos, são avaliações subjetivas, pessoais, são pontos de vista que não precisam se submeter a nenhum tipo de confirmação científica.
Você pode até concordar ou discordar, mas não dizer que são mentira ou verdade. Não entra nessa classificação de verdadeiro ou falso a opinião. Em segundo lugar, você aprendeu que afirmações sobre fatos, verdadeiras ou falsas, são protegidas, assim como opiniões acertadas e equivocadas são protegidas. Não cabe ao Estado se intrometer nisso. Contudo, quando afirmações factuais ou então opiniões machucam a honra ou a dignidade de alguém, elas só vão ser protegidas quando atenderem certos requisitos. A afirmação factual tem que ser verdadeira e tem que ser de interesse público para ser protegida, nesse caso em que ela atenta contra a dignidade de alguém. Já a opinião que ofende a dignidade de alguém, a honra de alguém, ela precisa, para ser protegida, apenas que tenha interesse público. É um único requisito. No caso de uma injúria, como Lula ladrão, o que diferencia uma injúria punível, um crime de injúria, de uma opinião ou crítica contundente que está protegida pela liberdade de expressão, é o fato da sua fala ter ou não ter interesse público. É o contexto, é o modo como você faz. E, em terceiro lugar, existem aí 4 graus de risco que eu cataloguei para você, em que sua fala pode se encaixar. Isso é só uma forma didática de mostrar para você que pode ter maior ou menor risco. Se você tem dúvida se alguma opinião sua pode ultrapassar algum limite legal, veja onde que a sua fala se encaixa na nossa régua de risco antes de prosseguir. É isso aí, pessoal. Depois dessa aula de hoje, como você está se sentindo? Conta aí para mim. Você está sentindo que entende um pouco melhor o que pode e não pode ser dito? Está se sentindo um pouco mais confiante para saber como reduzir os riscos para expressar sua opinião nas redes sociais? Você acha que agora você consegue começar a sair daquele número 61% de brasileiros que têm medo de serem punidos e censurados por falarem o que pensam na internet? Se você acha que essa aula te ajudou, então fica aqui comigo, porque especialmente para essa aula, para esta noite especial, eu preparei uma oportunidade, uma surpresa para você que deseja realmente fazer a diferença na construção de um Brasil livre de censura. Como professor, um dos meus maiores prazeres na vida é ensinar e formar pessoas com conhecimento sólido, transformador e efetivo. É ajudar as pessoas a conquistarem a verdadeira liberdade, aquela que ninguém pode tirar de você, que não é apenas liberdade, mas é também um poder, que é o conhecimento. Atendendo a pedidos de vocês, eu e a minha equipe desenvolvemos um ambiente de treinamento e formação na área da liberdade de expressão. Um lugar em que a gente vai ter toda a privacidade e a liberdade para a gente discutir os assuntos mais complexos e polêmicos a respeito disso. Como você sabe, desde que eu firmei um compromisso com o Brasil, tenho sido muito atacado e perseguido por todas as frentes, mas esse vai ser um novo ambiente em que ninguém vai poder interferir no nosso vínculo de aprendizado. Então, muita atenção. Se você é uma pessoa que se sente limitada ao expressar suas opiniões políticas, se você deseja mudar esse cenário, participando ativamente da construção de um Brasil onde a liberdade de expressão é garantida e respeitada, se você deseja lutar contra o duplo padrão da justiça, contra a direita e em favor da esquerda, se você deseja falar abertamente nas redes sociais sem temer represália, censura ou punição, se você deseja compreender os fenômenos políticos do Brasil na área da liberdade e se tornar um agente de transformação que protege as suas garantias e fortalece o seu conhecimento, se você deseja se posicionar nas redes sociais com segurança, como a gente aprendeu aqui hoje, em embasamento, com solidez em qualquer contexto ou debate, se você deseja se tornar um comunicador mais consciente e responsável, sabendo navegar as complexidades legais e as éticas da expressão online, então hoje eu quero falar especialmente com você. O que você precisa para realmente começar essa jornada é de instrução, estudo e da decisão de trilhar esse caminho. Você achou útil o conhecimento que você adquiriu hoje? Então eu quero te oferecer muito mais, muito mais. Eu criei um novo treinamento digital exclusivo em que você vai crescer em conhecimento para garantir a sua liberdade, mesmo em tempos tão ameaçadores como esses que a gente vive atualmente. Nesse treinamento, a gente vai falar com profundidade e embasamento sobre a liberdade de expressão, quais são seus direitos, como se posicionar de forma segura e confiante nas redes sociais para expressar o que você pensa, como enfrentar a censura em tantos assuntos. Hoje eu quero apresentar para você o mapa político da luta pela liberdade. E hoje, no dia oficial de inauguração desse mapa, eu irei escancarar as portas para que você se torne parte desse novo treinamento através de uma oportunidade imperdível que vai valer por pouquíssimo tempo. Vai ser uma oportunidade exclusiva para todos os membros inaugurais desse treinamento. O mapa político da luta pela liberdade tem como um dos seus pilares a acessibilidade. O nosso desejo é que todos possam participar. Para isso, a gente criou uma condição extremamente acessível, que eu tenho certeza vai caber no bolso de todo mundo que deseja fazer parte e a diferença no nosso país. Se você talvez não conseguiu entrar na Academia de Justiça e Política, com certeza você vai conseguir entrar nesse mapa político da luta pela liberdade. E mesmo que você esteja na academia, você vai ter muito a aprender no mapa político também e com uma condição ainda mais especial.
Fica aí que eu vou te contar tudo. Eu sei que às vezes, diante do mar das notícias difíceis que nós recebemos no Brasil dos nossos dias, quando o assunto é liberdade, você pode pensar, mas Eltan, realmente adianta fazer alguma coisa? Acredite, você pode fazer a diferença e juntos nós podemos construir, promover uma transformação de impactos incalculáveis. Você pode, através do conhecimento, lutar pela sua liberdade e garantir a nossa vitória contra o regime de censura e contra a autocensura que eles querem te impor. Se eles conseguirem, eles venceram. Você quer mesmo viver amordaçado, com medo de expressar o que você pensa? Quando eu era um procurador trabalhando em prol de um país mais justo, eu podia ter pensado, quer saber? São tantas notícias ruins, é tanta impunidade, é tanta desmotivação, a minha luta não vai adiantar nada. Mas essa não foi a minha atitude. Eu acreditei no poder da ética, da honestidade, do trabalho duro, do conhecimento em prol do Brasil. Eu acreditei que mesmo sendo apenas um homem indignado com as nossas mazelas, eu podia fazer a diferença na construção de um futuro mais justo e próspero para minha família, para os meus filhos, para os meus futuros netos e tantos outros que ainda virão. Nunca duvide do seu potencial de fazer a diferença na sua vida. Se some a mim nessa luta, não desista da sua liberdade. Inclusive, falando da minha experiência como procurador, ao longo dos meus 18 anos dentro do judiciário brasileiro, eu processei numerosos casos de injúria, calúnia, difamação, trabalhei em dezenas de casos envolvendo a liberdade de expressão e crimes contra a honra, então eu sei de perto quais são os limites legais para os nossos direitos. Eu conheço de dentro quais são os limites da liberdade de expressão, os riscos que se correm na expressão da opinião. Na minha jornada com o direito penal, adquiri uma extensa bagagem prática sobre esse tema e eu posso falar sem medo que eu conheço a nossa lei, que eu conheço o que é crime, que eu conheço cada parte da lei penal, que eu sei o que é censura e já na área política e como comunicador, eu também tive vários embates. Eu estudei muito o assunto. Eu atuei em processos em que se discutiu os limites da liberdade de expressão. Eu aprendi com o estudo e com a experiência de acertos e erros e eu quero te contar como acertar e não errar. No nosso treinamento, você não estará em contato apenas com a teoria, mas com a prática das implicações desse tema. E eu vou te dar um raio-x técnico dessa situação e te mostrar os caminhos sólidos para lidar com a cultura de censura. Ah, Deltan, mas eu já sou muito velho, meu tempo já passou, eu não tenho mais capacidade de fazer diferença. É exatamente o contrário. O Brasil nunca precisou tanto de vozes maduras que lutam pela sua liberdade e que erguem essa bandeira com orgulho, com embasamento. A sua idade não define o seu caráter, a sua competência ou a sua capacidade de fazer a diferença. Não duvide do potencial que você carrega. Essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Mas eu nunca fiz um curso online, não sei como que isso funciona, não vai dar certo para mim. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás e sempre foi muito importante na minha carreira é nunca se feche para novos desafios. Eles esticam você, eles melhoram você. Nunca fez um curso online, então esse vai ser o seu primeiro. Se é novo e desafiador, é isso que a gente precisa desejar. Se é de parar de crescer e de aprender, nós paramos de viver de forma correta, da melhor forma. Não sabe como funciona? Chama um filho, um sobrinho, alguém que possa te ajudar nesse processo. Acredite, nada é mais saudável do que uma vida onde desafios contínuos aparecem e são superados. E Deltan, o que eu vou encontrar? O que eu vou aprender aí dentro desse mapa político da luta pela liberdade? Prepara aí que é muita coisa boa, você não vai acreditar. Você vai aprender o que é uma Constituição, tripartição de poderes, direitos individuais, democracia, república, Estado democrático de direito, quais são os limites do poder do Estado sobre direitos fundamentais, especialmente em relação à liberdade de expressão, o que é ativismo judicial, o que é autocontenção judicial, quais são as diferenças e semelhanças das visões de mundo da direita e da esquerda, dos conservadores e dos progressistas sobre a liberdade de expressão. Você vai aprender o conceito da liberdade de expressão do Brasil, o que diz a Constituição sobre a liberdade de expressão, o que diz sobre ela a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Você vai aprender quais são os mecanismos de proteção do Sistema Interamericano de Direitos Humanos contra a censura e contra a restrição da liberdade de expressão. O Marco Civil da Internet, a liberdade de expressão nas redes, vai aprender sobre as causas de responsabilização civil e criminal, trazendo noções sobre o ato ilícito e crime, diferenciando o tratamento legal de cada um deles. Vai aprender quais crimes que você pode cometer e incorrer se você se expressar de modo inadequado e qual o tamanho das penas e qual o valor da indenização. Quais são os crimes mais comuns cometidos na internet, crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, o que é o crime do racismo, a homotransfobia. Você vai aprender outros crimes comuns na internet, como aqueles crimes contra a paz pública, como a incitação ao crime pela qual são processados os réus 8 de janeiro lá dos acampamentos. Vai aprender sobre apologia a fato criminoso ou a criminoso. E o que a lei diz sobre a descriminalização das drogas? Pode falar sobre isso? Pode defender isso? E a marcha da maconha, tá certa ou tá errada? O que são fake news?
Vai ter aula sobre a proteção legal da mentira, com exemplos de grandes casos. Vai aprender sobre a intervenção estatal indevida na liberdade de expressão por meio do judiciário com a censura. A gente vai abordar também outras questões como mentira e fofoca são crimes? Aí, ó, muita gente começa a ficar preocupada, né? Xingamentos, opiniões e críticas são crimes? Questionar as urnas eletrônicas é crime? Questionar o processo eleitoral é crime? Discutir vacina é crime? Criticar a ideologia de gênero e o movimento LGBT é crime? Discurso de ódio no Brasil é crime? E o tal do cancelamento das redes sociais? O que é o tal do doxing, ou vazamento dos dados pessoais de terceiros, que eu mesmo sofri recentemente quando a Daniela Lima expôs informações privadas minhas? E quais ações judiciais que você pode sofrer e também quais você pode ajuizar se alguém violar os seus direitos? Chegou a hora de te falar sobre essa oportunidade imperdível que eu preparei para você se tornar um membro fundador do Mapa Político da Luta pela Liberdade. Olha só, você se inscrevendo hoje e se tornando um aluno fundador, além do acesso a todo o conteúdo do Mapa Político da Luta pela Liberdade, você ainda vai ganhar 5 presentes exclusivos. Esses são os que eu mais gosto nos meus cursos. Você vai ter uma aula especial Defesa da Liberdade de Expressão na Prática com o advogado Emerson Gricoletti, que vai contar um pouco da experiência dele da defesa e de ataque representando clientes nesse terreno da liberdade de expressão e das redes sociais, em que a gente vai também tirar dúvidas suas sobre o curso. 2, segundo presente, uma aula especial sobre jornalismo, sobre redes sociais e fake news, com um convidado especial. Vai ser uma aula que vai aprofundar o debate na temática do consumo consciente de informações nessa área da pós-verdade, nessa era da pós-verdade, e nessa era da disputa de narrativas em que nós vivemos. Veja o terceiro presente, vai ser uma aula especial com um guia do debate efetivo. Você vai aprender a debater com coerência e persuasão para ganhar espaço e influência na luta pela propagação dos valores em que você acredita. E além desses presentes exclusivos, você ainda vai poder ganhar mais 2 super presentes. Muita atenção. Um super presente 1. Você vai participar ao vivo da aula especial Defesa da Liberdade de Expressão na Prática e tire suas dúvidas com Emerson Grigoletti. Esse é um bônus exclusivo para quem se tornar aluno até hoje, terça-feira, às 23h59. Vai ter aí no super presente 2, imperdível, que é a aula especial Panorama Político Atual, com a participação de um convidado especial. Você vai compreender aqui o xadrez político atual nesse ano de eleição, com uma análise rica do nosso convidado especial sobre o panorama político atual. Gente, é uma aula sensacional. Eu amo essas aulas que são presentes. Elas fogem um pouquinho do tema e elas trazem um outro conhecimento muito importante para todos nós da direita. Esse é um bônus exclusivo para os 100 primeiros alunos fundadores dessa última aula presente. Esse presente, gente, presta atenção, é só para quem está decidido e comprometido com esse nosso projeto conjunto. Então, muita atenção, gente, que chegou a hora. Agora eu vou te revelar o valor para você adquirir tudo isso. Todos os conteúdos incríveis que eu citei, mais os presentes, mais toda a comunidade e assistência que a gente vai oferecer no Mapa Político, tá por... Deixa eu ver aqui o valor que a equipe preparou. Gente, mensalidade de R$19,90. É isso mesmo, equipe. Só isso aí, no plano anual, é só isso aí, R$19,90. Gente, é isso mesmo, R$19,90 por mês para ter acesso a todo esse universo de conhecimento e transformação. R$19,90. Gente, eu tinha achado até que minha equipe aqui tinha ficado doida aqui. Você tem noção que você pode ter acesso a todo esse conhecimento de excelência sobre liberdade por menos de 65 centavos por dia? É menos do que uma xícara de café por dia. É um investimento no qual você não somente assume um compromisso de crescimento e transformação pessoal, mas também apoia diretamente o meu trabalho na construção de um país melhor, mais livre e mais justo. Deltan, eu quero adquirir, como que eu faço? Bom, o link está aí, fixado no nosso chat aqui no YouTube, está na bio do meu Instagram e também vai estar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Uma outra forma ainda mais fácil, digite agora no seu navegador www.cursodeltan.com.br. Acessando esse site, basta preencher os seus dados de pagamento e tudo vai ser processado pela nossa plataforma 100% segura. Repetindo, o link está fixado no nosso chat, aqui no YouTube, na bio do meu Instagram e também vai estar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Se você preferir, acesse o www.cursodeltan.com.br e eu conto com você nas trincheiras dessa luta por um país livre. Lembrando, www.cursodeltan.com.br. Mas calma que ainda não acabou. Enquanto você já adquire aí o seu acesso como membro fundador do Mapa Político, ganha os presentes, escuta isso. Esse é o ponto que eu mais gosto de falar. Eu acredito tanto na eficácia e na realidade do que você vai encontrar no nosso curso, que eu faço questão de colocar a pressão da escolha toda nas minhas costas e não nas suas. É isso mesmo.
toda a pressão fica comigo, porque você tem 7 dias de garantia no mapa político. Se você não gostou, se não era exatamente o que você esperava, se não era exatamente o que eu estou dizendo aqui nessa aula, é só solicitar o seu reembolso e pegar o seu investimento de volta sem nenhum custo. Agora sim. Agora nós estamos encerrados por hoje na nossa aula especial, mas nós estamos apenas no começo de uma nova jornada muito mais profunda, transformadora e empolgante dentro do mapa político. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença na nossa aula de hoje. Meu convite, mais uma vez, é para que a nossa relação se fortaleça ainda mais nesse ambiente exclusivo e privado do mapa político. Um grande abraço e uma excelente noite para você. E lembre, de nada adianta ter o direito de comunicar se você não tem a confiança ou a segurança de se comunicar, porque você não conhece as possibilidades, os limites e os riscos. É preciso entender para exercer todo o poder que o direito de falar dá para você. Bora então, vamos entender para exercer todo o poder de comunicar. Espero você dentro da área do curso.